Olá, meus amores, bom dia, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. E hoje vamos dar continuidade sobre a história dos nossos antepassados, sobre a história do nosso território, como foi tudo construído, como chegamos até os dias atuais. E só revisando, nas últimas aulas nós falamos sobre os franceses no Brasil, a primeira invasão, como foi que aconteceu toda aquela movimentação, e falamos um pouco sobre como o pouco tempo que eles ficaram aqui contribuíram com a nossa cultura. Nós temos na nossa cultura vários traços da cultura francesa. E hoje nós vamos falar sobre uma cidade específica que foi de fato construída pelos franceses, que foi São Luís. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de São Luís. Como vocês sabem, os franceses de início, eles não tiveram muito êxito na ocupação do nosso território. Então eu convido vocês para agora darem uma pausa no vídeo e vocês vão fazer a leitura, tá certo? A leitura reflexiva da página 381. Vocês vão observar essa imagem e vocês vão fazer a leitura desse pequeno texto aí que vai embasar toda a nossa aula. Então faz essa pausa que tia Viviane está te pedindo e volta para que nós possamos dar continuidade à nossa aula. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. E como vocês já viram nas últimas aulas, na última aula no caso, onde nós falamos sobre os franceses no Brasil, vocês viram que já houve, tá certo, uma primeira tentativa de como é que eu posso dizer para vocês, ocupar algumas colônias portuguesas aqui no Brasil. E não deu certo. Foi uma aliança com um grupo de indígenas que não deu certo porque foi quebrada. E, enfim, eles voltaram. Porém, em 1612, os franceses organizaram outra expedição para que fosse possível a ocupação aqui de algumas colônias portuguesas. E dessa vez, eles escolheram o Maranhão. Eles escolheram a cidade do Maranhão e deram início à construção do Forte de São Luís. É uma cidade que hoje ela é a capital do Maranhão, São Luís do Maranhão. Então, ficou na responsabilidade, foram os franceses que deram início à construção do Forte de São Luís, tá certo? Que hoje é a atual capital do estado. E por que forte? O nome, a cidade recebeu esse nome em homenagem ao rei da França, que na época era o Luís XIII, tá certo? Ele era o rei da França na época e a cidade foi construída com esse nome em sua homenagem. Novamente, como nós vimos já aí no texto, a ocupação ela não obteve sucesso. E em 1615, os franceses foram expulsos mais uma vez do território que na época era da colônia portuguesa, né? Em 1641, os holandeses, eles conseguiram invadir São Luís e permaneceram em território maranhense até 1644, quando foram expulsos pelos portugueses. Então veja aí como foi essa briga. Era holandês, era francês, e os portugueses, como tinham mais força, chegavam, expulsavam os outros. Enfim, foi grande a luta. Nossa história ela é construída com base em lutas travadas para conseguir a ocupação do território que por fim foi emancipado, foi dado o grito de independência, mas todas essas ocupações de todos esses povos holandeses, franceses e portugueses deixaram sua marca. E hoje nós vivemos aí uma mistura de culturas. Tá certo? E é o que nós vemos muito presente também, a cultura francesa. Mais uma vez,
nós temos aí no nosso texto, no nosso último parágrafo, um parágrafo que ele resume muito o que nós vimos na última aula, que é a observação. Nós observamos que a vinda de outros povos para o Brasil trouxe com eles marcas de sua cultura. Atualmente, nós podemos encontrar, principalmente na cidade de São Luís, que foi construída pelos franceses, diversas construções com arquitetura europeia, com aquela arquitetura dos casarões europeus, e também museus que retratam a história da cidade, como foi que aconteceu a construção da cidade. E nós temos aí no nosso livro uma imagem que consideravelmente visível, que nós podemos observar ela, que é o Palácio de La Ravardieres, que ele é a sede do governo municipal de São Luís atualmente. Vejam como esses casarões europeus têm a arquitetura modificada. E isso sim também contribui para a cultura francesa, a presença da cultura francesa, da cultura europeia aqui no nosso território. O nome do palácio, até o nome do palácio, ele traz um traço cultural muito importante, porque como nós vemos aí na legenda, o nome do palácio é uma homenagem a Daniel de La Touche, senhor de La Ravardieres, que foi considerado fundador da cidade, a fundação da cidade aconteceu em 1612, antes de eles serem expulsos mais uma vez do nosso território. Então, é com essa noção da cultura francesa presente aqui no nosso território que nós finalizamos a nossa aula de hoje, sempre dando continuidade nas próximas aulas, mas é um ponto muito importante para a história, a presença dos franceses aqui no nosso território, suas tentativas. Enfim, e para finalizar a nossa aula de história de hoje, tia Viviane traz para vocês um exercício, tá certo? Esse exercício está na página 382, onde ele é composto por uma atividade e por outra atividade intitulada É a Sua Vez, onde o é a sua vez vai ser uma resposta de acordo com a nossa localidade. Vocês vão ter que fazer com os mais próximos ou via internet uma simples pesquisa e deixar no livro, tá certo? E as 4 questões acima da nossa atividade principal, da nossa atividade inicial, ela é composta por atividades relacionadas às informações que tia Viviane trouxe para vocês nas últimas aulas. Então, se prestou atenção na aula, se assistiu o vídeo direitinho, você vai conseguir tranquilamente responder esse exercício da página 380. Mas tia Viviane, mesmo com sua explicação, mesmo com a minha leitura, eu fiquei com alguma dúvida. Então você já sabe o que fazer, entra em contato com tia Viviane, liga para tia Viviane, faz aquela videochamada. Tá certo, meus queridos? Que tia Viviane está aqui disponível para ajudar e orientar sempre. Então, nossa aula de hoje nós finalizamos por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, aguardo o feedback de todos. Um grande beijo e até a próxima.